20 processos instaurados na Operação Transição Responsável já estão sendo analisados pelos relatores. Mais de 700 processos físicos foram convertidos para o formato virtual e podem ser consultados no portal do TCE Ceará. Na entrevista da semana, o secretário de Tecnologia da Informação, Alexandre Silva, fala sobre o plenário virtual, que ficou entre as 5 melhores iniciativas no prêmio CONIP. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Acontece TV. Olá! Os 20 processos instaurados na Operação Transição Responsável já estão sendo analisados pelos relatores. Além dos 18 municípios selecionados previamente de acordo com critérios definidos em matriz de risco, a Secretaria de Controle Externo realizou inspeção em Caucaia, após confirmação de que havia transição no governo municipal. Estão com os conselheiros relatores os processos referentes às inspeções realizadas na Operação Transição Responsável. Os relatórios apresentados trazem recomendações e determinações e já foram disponibilizados no portal do TCE Ceará. Eles servem como subsídio para que os conselheiros do tribunal façam suas análises e apresentem seus votos. As decisões são proferidas de forma colegiada. A operação, feita pela Corte de Contas em parceria com o Ministério Público do Estado, foi coordenada pela Secretaria de Controle Externo a partir do grupo de trabalho instituído em agosto de 2020. Todo esse trabalho foi desenvolvido em cima de 4 grandes preocupações. A primeira delas era a preocupação com preservação de dados, informações e arquivos públicos. Uma outra preocupação era com a continuidade de serviços públicos e atividades administrativas. Bens públicos também foi uma preocupação, e aí entra bens permanentes e estoques de materiais de consumo. E, por fim, também tivemos a preocupação com passivos inadequados ou irregulares. E aí está relacionado ao endividamento do ente e aí aquela herança indesejada, né, que a gestão em final de mandato ela deixa ao sucessor. No total, foram instaurados 20 processos. Além dos 18 municípios selecionados previamente, de acordo com critérios definidos em matriz de risco, a SESEX realizou inspeção em Caucaia após confirmação de que haveria transição de governo municipal. Entre as principais constatações estão a contratação ou demissão de servidores em período vedado pela lei eleitoral, o risco de descontinuidade na prestação de serviços públicos essenciais e a realização de pagamentos de serviços suspensos por decreto municipal. Entre os benefícios esperados com a Operação Transição Responsável estão o de incentivar o encerramento do mandato de forma responsável, a fim de que o patrimônio público seja resguardado. As equipes de fiscalização realizaram reuniões virtuais com gestores, requisitaram documentos e, em alguns casos, estiveram in loco nos municípios. Eu gostaria de ressaltar também o trabalho denso desenvolvido pelos colegas do Tribunal de Contas em tão pouco tempo. Nós fizemos aí, desde a formulação de cronograma, de roteiro, trabalhos de campo e relatório em 3 semanas. Em épocas de normalidade, a gente teria aí desde o começo de outubro até o final do ano. Então, foi um trabalho muito qualificado em tão pouco tempo. Mais de 700 processos em papel foram convertidos para o formato eletrônico e podem ser consultados no portal do TCE Ceará através da ferramenta de busca Contexto. A iniciativa garante o acesso e a transparência aos documentos. O número dos processos convertidos eletronicamente é publicado semanalmente no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal. Mais de 700 processos em papel foram transformados em formato eletrônico em dezembro. A cada semana, o quantitativo de processos convertidos em meio digital está sendo divulgado pelo Diário Oficial do TCE Ceará. O procedimento de digitalização de documentos é realizado conforme a Resolução Administrativa número 13 de 2020. Finalizada a conversão, os processos são disponibilizados para consulta no portal do TCE, por meio da ferramenta Contexto, garantindo o acesso e a transparência dos documentos. A exceção envolve os processos de cunho sigiloso. A Resolução 13 de 2020, que trata dessa conversão, ela traz uma obrigação extra para a gente. Além de digitalizar os processos, nós temos que informar aos jurisdicionados e à sociedade que tais e tais processos foram convertidos para o meio eletrônico, né? E essa obrigação está onde? Ela está no artigo 11 da Resolução 13 de 2020, né? Que ela
determina que a gente publique uma relação desses processos, de tudo que foi convertido para o meio eletrônico, e estamos adotando a seguinte sistemática. Toda sexta-feira, no nosso diário eletrônico, um diário que é disponibilizado sexta-feira e publicado na segunda, a gente publica o anexo 3 da Resolução 13 de 2020, que ele lista lá quais são os processos que foram digitalizados durante a semana, né, e dando assim, plena ciência à sociedade e a todos os interessados naqueles processos. A digitalização de processos físicos foi iniciada no final de 2019, quando o TCE adquiriu 6 scanners e 6 mesas digitalizadoras. Os equipamentos têm capacidade média para digitalizar 12 mil páginas por dia. A ação é coordenada pela Secretaria de Serviços Processuais. A Secretaria de Serviços Processuais está responsável pelo núcleo de digitalização. Esse ano de 2020, nós executamos o projeto piloto, né? E esse projeto piloto foi um sucesso, né? Com mais de 700 processos convertidos integralmente para o meio eletrônico, e isso nos alegra muito, porque nós estamos contribuindo com o futuro do tribunal. A Resolução Administrativa número 13 de 2020 também define que petições e documentos relacionados a processos digitalizados devem ser enviados exclusivamente pela internet, por meio do Portal de Serviços Eletrônicos, com o uso de certificação digital. No próximo bloco do Acontece TV, o secretário de Tecnologia da Informação, Alexandre Silva, nosso entrevistado da semana, fala sobre o plenário virtual do TCE Ceará, que ficou entre as 5 melhores iniciativas no Prêmio CONIP. E mais, poeta cearense Braulio Bessa destaca os trabalhos do Instituto Plácido Castelo com votos de Feliz Ano Novo.